Vamos de pesquisa eleitoral agora? Vimos aqui o mundão, hein? Que é bem significativo e que costuma decidir o que acontece em Minas, geralmente. É o que a gente reverbera para todo o Brasilzão, hein? Mas vamos de pesquisa? A Futura Apex Pesquisa divulgou hoje cenários da corrida presidencial deste ano. Vejamos aqui então os números. E quem aparece na lista? Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e tem mais candidatos ali na outra página que eu já te mostro. Opa, mas já temos aqui. Cabo Daciolo, Augusto Cury, Aldo Rebelo e quem votou em ninguém, ou branco e não sabe não respondeu. Mas deixa eu te contar aqui os números. Quem aparece em primeiro lugar? Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui vai aparecer para vocês, ó. Primeiro turno. 42,7%. Lula, 35,6%. Flávio Bolsonaro. Então, nós temos aqui uma diferença de 7 pontos, ou seja, para além da margem de erro, que já já eu te conto quanto que é. Ah, mas só adiantando aqui é 2,2, tá? 2,2. Para mais ou para menos. Romeu Zema, Ronaldo Caiado, ex-governadores. Zema aparece com 3,9, Caiado 3,3, Renan Santos 1,7 nesta pesquisa eleitoral. Próxima tela, do mesmo grupo ainda, tá, minha gente? De primeiro turno. Cabo Daciolo aparece com 1 ponto. Aí quem vem com menos de 1 ponto? 0,9 para Augusto Cury, 0,4 para Aldo Rebelo. Vou votar em ninguém, ou branco ou nulo. 7,8% responderam isso, hein? E aí, os que dizem, não sei exatamente o que eu vou fazer da minha vida. 2,8%. Temos aqui agora uma projeção de eventual segundo turno. Como é que fica aqui? Intenção de voto para presidente, segundo turno. A gente tem... Ah, isso aqui é interessante, adoramos uma retrô, hein? Deixa eu explicar para você aqui primeiro o que está acontecendo. 4 barras a gente tem. A primeira é março de 26, abril de 26, maio e agora mais uma no mês de maio. A gente tem aqui, vamos começar pelo fim, 47,7% das intenções de voto para Lula, 42,2% para Flávio Bolsonaro. E aí, observando a linha do tempo, só de Flávio Bolsonaro. Eu achei que eu tinha errado, mas não, falei certo, mas aqui tem um X nessa pesquisa. É isso, vocês estão vendo que o primeiro nome é Flávio Bolsonaro e que vinha em cima, 48,8, 48, 46,9, mas ainda dentro da margem de erro. Aí agora, minha gente, olha aqui o X para esta nova pesquisa, foi de 46,9 para 42,2, enquanto Lula tinha 40% em março e agora está com 47,7%. Tem algo bem significativo aqui que a gente já vai entender, inclusive, com os analistas. Bom, a galera que respondeu ninguém, branco ou nulo, era 9%, foi para 7,3%, 6,7%, agora está em 9%, voltou para 9%, balançou, mas voltou para 9%. E não sabe ou não respondeu, fica tudo dentro da margem de erro, de 1,7% agora para 1,2%. Isso aqui tem algo bem significativo, hein, gente? O áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Vamos aqui para a próxima tela? A pesquisa ainda analisou os possíveis candidatos mais rejeitados. A gente diz possíveis, que agora é tudo pré-candidato, né? Ninguém está oficialmente ali candidato. São possíveis candidatos. Vejamos então, em quem você votaria? Quem você mais rejeita? Tipo assim, essa pessoa não voto, mas nem que a, como é que diz? Nem que a vaca tussa. Mas a vaca, até que a gente sabe, não tosse. 44,7% rejeição para Flávio Bolsonaro. Empatado com Lula, 44,3%. 1,7,3% aqui, mas considerando a margem de erro, igual, viu? A rejeição é a mesma. E puseram aqui Michele Bolsonaro também. Michele Bolsonaro aparece com mais de 10 pontos abaixo de Lula e Flávio. Ó, 33,1%. Ainda no cenário rejeição, quem também aparece? Cabo Daciolo, 15,6%. Ex-governador de Minas, Romeu Zema, 14%. Ronaldo Caiado, 13%. Ó, considerando a margem de erro, também aqui é tudo empatado, tá? Entre 13 e 15, você tem 2 pontos, né? E a margem de erro é de 2,2 pontos.
Todo mundo empatado aqui neste quadro. Temos também os menos rejeitados, ou seja, é a mesma lista, só que a gente dividiu por telas para ficar melhor para você entender. Renan Santos, 11,5, Aldo Rebelo, 11,2, Augusto Cury, 10,7. Toda a lista de rejeição. O que mais? Ainda em rejeição. Rejeito todo mundo. Muito bom, aqui é quem responde. Rejeito todos. Não tem diferença. 3,6. Isso aqui é bem sintomático, né? Que representa muito aquele Brasilzão, que a galera, isso aqui é preocupante. Olha e pensa, rejeito todo mundo. Não sabem ou não responderam, 3,2%, e não rejeita ninguém. Tô good vibes com todo mundo, 1,7%. Temos um recorte aqui bem interessante. Na pesquisa entre provável segundo turno, Flávio e Lula, vocês viram que tem um X, né? Na mudança. Flávio aparecia em primeiro desde então e, de repente, Flávio apareceu em segundo. Nós temos aqui a percepção, opinião sobre os áudios vazados entre Flávio e Vorcaro. Vocês vão ver aqui, eles perguntam, a sua opinião mudou? Não mudou? Mudou positivamente? E a gente está falando sobre os áudios, né, da negociação de, no total, mais de 130 milhões de reais, pagos em parcelas diferentes ou não pagos, mas no total o financiamento era isso. 71,5% dizem que a opinião não mudou. Você vê? É o tô contigo e não largo. Isso aqui é bem interessante. Mudou negativamente a opinião. 18,7%. E tem quem respondeu que mudou positivamente. Mudou para melhor. 6,4%. Não sabe ou não respondeu 3,6%. Vamos aqui à tecnicidade da pesquisa? Pesquisa Futura Apex ouviu 2 mil eleitores entre os dias 16 ou 15. Tá vendo? Eu tiro meu óculos de vez em quando e eu mesmo tropeço. 15. Entre os dias 15 e 20 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. E o levantamento foi realizado com recursos próprios, tá? E está registrado devidamente no Tribunal Superior Eleitoral. O número está aqui, se você quiser pesquisar, está aqui. Clarissa, tem como a gente já colocar o segundo turno? Não quero atrapalhar a imagem de Isabel Mega, mas a gente colocar aquele segundo turno da projeção, que tem o X, para a gente ouvir aqui a Clarissa Oliveira e a Isabel Mega na sequência. Clarissa, o time de campanha de Lula aposta que o senador Flávio Bolsonaro siga na disputa? E levando em conta esse X aqui, que é bem importante, ó, que Flávio vinha em primeiro e de repente caiu de 46,9 para 42 pontos, Clarissa. Pois é, mais uma pesquisa, né, Elisa, confirmando o que a gente já viu no levantamento Atlas, que foi divulgado recentemente, com esse descolamento aí dos dois líderes da disputa presidencial, Flávio Bolsonaro e Lula, perdendo aquela condição de empate técnico, uma consequência direta, obviamente, desse caso vinculando Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Então é inegável que o abalo na percepção do eleitor veio apesar da resistência da própria campanha de Flávio Bolsonaro em admitir publicamente esse cenário, né? A gente viu aquele empenho do time de Flávio de contestar a última pesquisa de intenção de voto. Temos agora, então, mais uma pesquisa que aponta nessa direção, abrindo ali um espaço grande entre os dois, embora a gente ainda esteja ali, né, Elisa, bem pertinho ali da margem de erro. A margem é de 2 pontos dessa pesquisa? Sim, 2,2. Quase 2. A gente está dentro, então, ali ainda está na margem, mas a gente trabalha em pesquisa com tendência, então teve um fato diferente e a gente vê a curva se alterar. Então, muito provavelmente, para ter um cenário mais consolidado, a gente precisa esperar um pouco mais para saber até que ponto vai isso tudo. Mas para tentar garantir que esse cenário persista, que essa tendência demonstrada na pesquisa persista,
o time do presidente Lula está virando a chavinha. Não sei se a gente, se vocês se lembram que lá atrás a gente trouxe a informação de que o presidente Lula inicialmente estava fazendo um jogo de ignorar Flávio Bolsonaro. É verdade. Não polarizar com Você Flávio falou. Bolsonaro, não bater de frente com o senador, meio como quem diz, esse aí é o filhinho do ex-presidente aí, eu não brigo com gente que não me ameaça, né? Mas no desprezo. Esse é sempre um jogo muito eficaz para quem está no exercício do cargo, de menosprezar o adversário, não confrontando essa pessoa. Então, essa é uma forma de transmitir para o eleitorado a ideia de que esse cara não é importante, eu não vou bater boca com ele, ele não está no meu padrão aqui, né? Então, tem muito disso. O cenário agora é diferente. A ordem é preservar esse quadro de desgaste de Flávio Bolsonaro, custe o que custar. O que o governo precisa fazer nesse momento ao mesmo tempo, fortalecer o presidente Lula e manter Flávio Bolsonaro como candidato. O PT quer que Flávio permaneça candidato. Eles querem? Querem que Flávio permaneça candidato, desde que enfraquecido. Esse é o jogo que vai ser desenhado daqui para frente. Não sei se vocês lembram lá atrás também, uma coisa também que a gente sempre colocou. Vamos imaginar um caso como Michele Bolsonaro candidata, substituindo Flávio. Uhum. O governo do PT não gosta dessa ideia, não. Acha que Michele pode sim ser uma candidata forte em alguns setores estratégicos, que poderia dar mais trabalho até para o presidente Lula. Então, o melhor dos cenários para Lula é este: Flávio Bolsonaro candidato e enfraquecido. E aí o que Lula faz agora? Passa a confrontar diretamente o seu maior adversário, para contribuir, ser mais uma frente, puxar aquela ideia de vamos bater no cara enquanto ele está na baixa. Uhum. Então, a ideia é que o presidente intensifique, segundo o que me disseram, as críticas diretas a Flávio a partir de agora. E ele até já deu um passo nessa direção ontem, né, Elisa? A gente viu o presidente Lula, durante o seu discurso ali, fazer críticas diretas a Flávio, coisa que não acontecia em geral, falando a respeito do caso do Banco Master. Então, esse novo cenário pode sim passar a ser mais frequente nos discursos do presidente Lula daqui para frente, com alguma moderação, claro, tá? E sempre com essa ideia de menosprezar um pouco Flávio como um adversário que não está, entre aspas, no nível. O jogo é esse. Dizer que Flávio Bolsonaro não é um adversário que está no mesmo nível de Lula, inclusive eles vão tentar apostar, é claro, na questão ética e assim por diante. Então, agora a gente deve ter um redesenho desse jogo e, enquanto isso, é claro, todos os principais líderes petistas e de partidos da base também intensificando a munição em Flávio Bolsonaro para que esse cenário de desgaste que está desenhado com essas notícias envolvendo Daniel Vorcaro persista ao máximo possível. Estou curiosa para o debate, sabia? Se vão ocorrer, né? Não sei. Em 2022, não foi 22, 18, né? Lembra-se que... A ver se os candidatos vão querer Quando que foi? Então isso que eu ia dizer, quando o Jair Bolsonaro não participou. Agora me perdi se foi 18 ou se foi 22. Como é que haveria de ser esse debate entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, né? Fica aí a expectativa. Vamos ver se todos vão... uma grande perda para o país como um todo e para a democracia que candidatos se recusem a participar de debates. A galera quer ver mesmo, né? E a gente tem visto isso acontecer com uma frequência cada vez maior. Nas últimas eleições a gente viu isso de ambos os lados, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto do presidente Lula, de recusar a participação em debates para se proteger, para não se apresentar de fato ao eleitor. Evitar uma escorregada, talvez, né?